Abra a palavra de Deus no livro de Jó. Quando eu falei que ia pregar de Jó, me falaram assim: vai pregar de novo? Eu falei: estou fazendo uma série do livro de Jó. Esquenta a cabeça. Jó tem muita coisa para a gente aprender. Jó capítulo 1, versículo do 1, nós vamos ler do 1 até o 3 e depois do 6 até o 12. Bem, livro de Jó, capítulo 1, Jó está antes de Salmos. Vem Jó, Salmos, Provérbios. Faz parte dos livros poéticos da Bíblia, junto com Cantares e Eclesiastes. Amém? Todos acharam? Amém? Quem não achou, diz: espera um pouco. Então diz assim a palavra de Deus: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia Deus e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, e muitíssimos seus servos, de modo que este homem era maior do que todos do Oriente. Versículo 6. Pula para o 6. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás também veio entre eles. E o Senhor disse a Satanás: tu vens de onde? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e de vir sobre a terra, e nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó? Que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, e que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: acaso Jó teme a Deus por nada? Talvez em algumas traduções esteja escrito: adora Jó a Deus debalde, né? É a mesma coisa. Tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa, e sobre tudo o que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho das suas mãos, e suas posses aumentaram na terra. Mas estende a tua mão agora, e toca o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em teu poder, somente sobre ele não estendas a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor. Amém? Amém? Pode sentar, querido. Eu já falei para vocês que tem muita coisa no livro de Jó. Jó já falou coisas que Paulo falou, Abacuque falou, já falou que a terra era redonda e tantas outras coisas, e vida após a morte. Mas o que eu quero falar sobre Jó é justamente talvez uma parte que a igreja aqui sabe, do jeito do pastor Haroldo e do meu jeito, e é um assunto que eu também não gosto muito de falar, mas nós temos que falar. Nós temos que ensinar ao povo, e é justamente sobre finanças, né? Então, e Jó mostra isso. Só que quando a gente fala de finanças, houve um tempo na nossa vida de cristão, década de 80, 90, e nós pregávamos muito sobre a volta de Cristo. Se prepare para a volta de Cristo, Cristo está voltando e tal. E de repente veio a teologia da prosperidade. Parou de pregar que Cristo estava voltando para buscar a sua igreja, e a maioria das igrejas pregava o quê? Sobre prosperidade. Que para você ser abençoado, você tem que ser próspero. E pregava que você tinha que dar, e quanto mais você desse, mais Deus iria retribuir, e assim foi por várias e várias igrejas em vários locais. E aconteceu que o povo começou a acordar, talvez, a ler a Bíblia, estudar e entender, e viu que não era bem assim. Talvez até alguns de nós fomos enganados por causa dessa teologia.
mas também nós não podemos chegar ao extremo de não querer contribuir com nada, não aceitar nada que a palavra tem sobre prosperidade e tudo mais. E pensando sobre isso e orando, eu senti justamente de falar do que aconteceu com a vida de Jó. Se você reparar no começo do texto que nós lemos, quando Satanás se apresenta a Deus, você vê que Deus, quando ele começa a falar de Jó, ele não fala assim: olhe, Jó conquistou várias coisas, Jó tem uma família excelente, Jó, né, ele é muito próspero. Deus não falou nada disso. Deus falou para Satanás: viste meu servo Jó. Ou seja, Deus não falou das conquistas, não falou de nada, do que Jó tinha, da sua família, dos seus filhos. Falou apenas que Jó era servo. E quando nós vamos para a palavra servo, é aquele que serve a Deus, adora a Deus, né? E ele se afastava do mal já naquela época. E quando nós estudamos aqui e lemos como era o caráter de Jó, nós vemos que ele, a palavra de servo, não é escravo aqui no caso de Jó. Nós vemos que naquela época era comum ter escravos, mas Jó não tinha, ele tinha servos e ele pagava a cada um deles conforme a atuação deles. Tanto é verdade isso que lá no versículo 31:13, Jó temia tanto a Deus que ele falava assim: olha, se eu desprezei a causa do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. Ou seja, se fosse um escravo, todos nós sabemos que não tem direito a nada. Ele teria que trabalhar, obedecer o seu servo e mais nada. Agora, servo não. Quando nós trabalhamos, nós podemos reivindicar um aumento de salário, um aumento de posto. E nós vemos aqui que no capítulo 31, Jó fala assim: olha, se eu desprezei a casa do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, ou seja, quando eles brigavam comigo, o que então farei quando Deus se levantar? Tamanho era o temor que Jó tinha diante de Deus. Então, quando nós olhamos a vida de Jó, Jó tinha tudo. Ele estava muito bem, obrigado. Só que lá nos capítulos, se você for ver, você vê que lá na frente, apesar dele ter tudo, né, financeiramente, bens, família, ele compartilhava tudo. Quando ele descobria que tinha algum órfão, ele ia lá e ajudava. Ninguém precisava ir lá pedir, fazer uma campanha de prosperidade. Não, ele ia de coração, ele ajudava órfãos, viúvas. Naquele tempo tinha o costume dos viajantes passarem pelas cidades e ele dava abrigo a todos eles, ou seja, não deixava ninguém passar necessidade. Tudo que ele tinha, ele não estava apegado ao que ele tinha, mas sim, ele fazia tudo para a glória de Deus. E é interessante notar justamente isso na biografia de Jó, que quando Deus fala para Satanás, ele não menciona os seus bens. Ele fala: viu o meu servo Jó? E daí, o que aconteceu? A tese de Satanás. Ela é apresentada a Deus e Satanás chega e fala assim: mas acaso Jó adora ao Senhor por acaso? Ou como algumas Bíblias diz, debalde? Será que Jó adora a Deus sem motivo algum? Sem querer alguma coisa do Senhor? Se o Senhor retirar tudo dele, eu tenho certeza que ele blasfemará contra o Senhor. E nós vemos que a autorização veio de Deus. Olhe, você pode tocar em tudo, menos na vida dele. Primeira coisa que nós aprendemos: Satanás só toca nas nossas vidas quando ele tem autoridade. E essa autoridade, ou ela é dada por Deus para nós aprendermos, para nós crescermos, ou quando nós abrimos uma brecha. No caso de Jó, foi porque Deus deu autoridade. E você vê isso quando Satanás fala com Deus: acaso Jó teme a Deus debalde? Tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa e tudo que ele tem?
Ou seja, Deus estava protegendo Jó. E no versículo 9 e 11 do capítulo 1, você vê que Satanás sai, e acho que a história de todos, tudo que aconteceu com Satanás, nós conhecemos. Estava ele no campo, veio veio não sei quem e roubou os camelos, veio não sei quem e roubou as juntas de bois, caiu fogo do céu e queimou as ovelhas, né? Levaram as juntas que você tinha. E eu fiquei imaginando juntas de boi, acho que todo mundo sabe o que é juntas de boi, né? Aquela madeira que fica aqui, um boi de cada lado para lavrar a terra. E quando aqueles empregados vieram, olha, só eu escapei. Agora, para ter 500 juntas de boi, quantos funcionários será que Jó tinha? Quantas famílias que Jó tinha trabalhando a seu serviço só nas juntas de boi? E mais os camelos, quantas famílias ou quantas pessoas cuidavam dos bens de Jó? E assim as ovelhas e as cabras e tudo mais. E até que veio falar, olha, veio um e roubou, veio outro e roubou, veio outro e caiu fogo do céu. E talvez a pior das notícias, seus filhos estavam reunidos na casa do seu irmão mais velho, veio um vento e matou todos, só eu escapei. De um dia para a noite, de tudo que Jó tinha, só lhe restou 4 funcionários e a sua esposa. E o que Jó fez quando ele recebeu as notícias? Raspou a sua cabeça, dobrou os seus joelhos e disse: o Senhor Deus me deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu pergunto, quantos de nós conseguiríamos fazer isso se perdêssemos tudo o que nós temos hoje? Se Deus permitisse aquilo que aconteceu com Jó, olha, você pode ir lá e tocar na vida do João, da Maria, só não toca na vida dele. E Satanás vem e leva tudo que você tem de material e de afinidade com seus filhos. O que você faria? E quando eu pesquisei isso sobre Jó, e eu sei que tem vários pastores que ficam procurando o pecado de Jó, e lá no capítulo 31 ele fala assim, Jó fala assim, 31, 24, ele fala assim: se no ouro pus a minha esperança, ou se disse ao ouro, tu és a minha confiança, se me alegrei que era muito a minha riqueza e de que a minha mão tinha alcançado. Ou seja, Jó estava falando que ele nunca pôs a confiança dele no ouro ou na prata que ele tinha. Ele sempre temeu a Deus. E eu fiquei mais assustado ainda quando eu comecei a pesquisar sobre finanças de cristãos, e eu descobri que 41% dos evangélicos e 34% dos católicos apostam em joguinho do tigrinho e jogo de bet. Esse jogo de bet eu nem sei qual que é, fui atrás lá, é um jogo de azar. Cristãos querendo a prosperidade através de joguinhos de azar. Estão totalmente denegrindo a Bíblia e não acreditando nas promessas de Deus para nós. E isso me assustou muito. Eu falei assim, cara, como é que cristão entra num jogo de aposta, achando que Deus vai abençoar e ganhar? Se a Bíblia diz, com o suor do teu rosto tu colherás, tu trabalharás e eu te abençoarei. E assim era com a vida de Jó. E quantas pessoas põem confiança na empresa em que trabalham ou na empresa que tem? Ah, não, do jeito que está a minha prosperidade, eu nunca vou deixar de enriquecer, eu nunca vou passar necessidade. Eu não sei quantos são a idade de cada um, mas quantos se lembram do Bamirindos? Existe o Bamirindos hoje? Não existe, era uma potência. Quem lembra do Banco Nacional?
Esses dias eu estava numa feira, tinha uma réplica lá do capacete do Senna, escrito Nacional, né, aquele símbolo do Banco Nacional. E eu vi um rapaz, o que é esse Nacional? Com certeza ele era jovem, né, não conhecia a história. Aí eu falei, cara, esse Nacional era um banco que quebrou, que o Unibanco comprou, que quebrou, que o Itaú comprou, e assim foi indo. Quem lembra da Varig, da Transbrasil, da Incol, da Kodak, 24 posição você comprava, né, João? Não era assim? João era fotógrafo. Cadê essas empresas? Então não adianta nós colocarmos a nossa confiança no nosso emprego ou na nossa empresa, que um dia tudo pode mudar. Mas em 1 Timóteo 6,10 fala assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, o dinheiro tem que nos servir e não nós servirmos ao dinheiro. Infelizmente, muitas pessoas vêm à igreja não para adorar a Deus, mas sim para buscar o que Ele pode dar. E eu aprendo com Jó que nunca ele pôs a esperança dele naquilo que ele tinha. Quando eu começo a ler as entrelinhas do livro de Jó, eu fico olhando o temor e o tremor que ele tinha por Deus e o cuidado para não pecar. E mesmo quando ele tinha, ele adorava a Deus e trazia os seus filhos e fazia holocausto e falava assim, se porventura os meus filhos pecaram, ou seja, ele estava temendo a Deus. E quando ele perdeu tudo, ele falou assim, louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que adoração é essa? Que temor é esse que Jó tinha? Ele nunca colocou a esperança no ouro, nem fez dele o seu Deus. Então pare de correr atrás do dinheiro. Segundo ponto, Jó adorava a Deus em tempos bons e em tempos ruins. Eu vou dizer por mim que quando eu mais me aproximei de Deus, estou dizendo por mim, com certeza com você não foi assim, mas foi quando eu estava precisando de um milagre, ou quando a coisa de ruim acontecia, ou quando eu precisava da mão de Deus, eu me achegava a Deus, orava, jejuava e clamava. Mas quando eu olho para Jó, Jó não fez isso, ele constantemente adorava a Deus. E quantos de nós somos assim, adora a Deus independente da situação? Se está calor de 50 graus, amém, louvado seja Deus. Se está caindo um pé da água, um dilúvio, louvado seja Deus. Ou você é daquele crente que, está muito calor, não vou na igreja. Está chovendo, não vou na igreja. Que calor insuportável, que frio. Então a Jó adorava em tempos bons e em tempos maus. No versículo 20 ele fala aquilo que eu já falei. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e prostou-se em terra, e adorou, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós passarmos por uma tribulação, quando Deus permitir que nós passemos pela tribulação para crescer, nunca, mas nunca acuse a Deus. Aprenda com o tratamento de Deus. E eu já posso dizer que eu fui muito tratado com Deus nisso. Eu já fui querer ser ganancioso e aconteceu várias coisas na minha vida, e eu ficava perguntando, e por quê, e acusando a Deus. Quando eu parei de acusar a Deus e falei, Deus, me ensina aonde que eu errei, me ensina a crescer, as coisas mudaram. Em Hebreus 6,15 fala assim, e assim, tendo Abraão perseverado pacientemente, obteve a promessa. Talvez você tenha uma palavra de Deus para a tua vida.
Abraão teve uma palavra de Deus. Olha, Abraão, de você eu farei uma grande nação. E ele esperou mais ou menos 25 anos para que Deus cumprisse a sua palavra. 25 anos esperou pacientemente. Então o que eu quero dizer para você, não espere a crise chegar na tua vida. Comece a adorar a Deus desde já. Comece a buscar a Deus desde agora. Não espere que a tribulação venha, que a doença venha, ou que a economia caia, ou que você perca seu emprego. Adore a Deus em espírito e em verdade. Peça a direção de Deus. Eu abri uma empresa a qual eu estava até orando para Deus. E Deus falando assim, não abra, não abra, não abra. E eu falando assim, é o diabo. E era Deus. E eu abri a empresa e sofri por 17 anos, por não discernir a voz de Deus. Aí eu pergunto, você veio nesta noite para pedir ou para adorar? Não é errado pedir as coisas para Deus, mas Jesus morreu naquela cruz por algo muito maior, para salvar a minha e a tua alma. Deus pode dar? Pode. Mas não ponha as suas esperanças naquilo que Deus pode dar, mas sim por aquilo que Ele é. E a profundidade da adoração de Jó. Quando nós vamos ali, quando fala assim que ele adorou ao Senhor, e eu costumo ir no original da palavra. E o original da palavra é Sacha, não sei se é assim que se pronuncia, é S-H-A-C-H-A-H. E esse adorou significa prostrar-se, inclinar-se diante de Deus em adoração. E essa palavra só foi usada em Gênesis 22, 5. Foi justamente quando Abraão foi levar Isaque para o sacrifício. E quando ele falou para os servos, nós vamos adorar, ele usou essa palavra, Sacha. E adorar significa entregar alguma coisa a Deus. Então a adoração ali naquela hora de Abraão não foi um louvor, não foi uma oração, não foi um coral cantando, mas sim Abraão foi entregar tudo o que ele tinha de mais precioso. Aquilo foi uma adoração. E essa palavra se repete em Jó. Ou seja, Jó tinha as coisas, mas eu entendo que ele entregava tudo a Deus. A adoração de Jó não era só... a adoração de Jó era teológica, pessoal e prática. Quando ele fala assim, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Isso é uma adoração teológica. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Isso é pessoal. E bendito seja o nome do Senhor. Isso é a prática. Quantos de nós temos só a teoria, mas às vezes nós fugimos da prática? A Bíblia diz que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Quando Jesus se encontrou com aquela samaritana no poço, ele fala assim, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E se Deus pedisse alguma coisa para você? Eu lembro que um dia eu estava na igreja e estava um missionário lá vendendo Bíblias, e eu fui lá para ver Bíblia. Eu sou professor de teologia, né, gosto de Bíblias de estudo, tenho várias, e eu fui ver uma que era muito linda na época, e aquele missionário falou assim, não pastor, essa Bíblia aí é só 300 e poucos reais, para a época era uma fortuna, e eu não tinha. E aquele missionário começou a, não, compre pastor, compre, sabe aquele vendedor desesperado? Daí eu falei assim, meu amigo, até queria, mas eu não tenho dinheiro. Daí ele pegou um outro livro e falou assim, mas olha pastor, esse livro custa 10 reais, 10 reais o senhor tem no seu bolso, eu tenho certeza. E aquilo me incomodou.
me incomodou de um jeito e chegou mais gente, eu me desvencilhei ali daquela situação, fui para dentro da igreja e comecei, cara, que missionáriozinho com falta de fé, no meu pensamento. Não falei para mais ninguém, era eu e Deus, que missionário com falta de fé. E eu sabia que ele ia viajar para os Estados Unidos. Me sentei assim, e eu pensando, se ele acreditasse em Jeová Jiré, ele ia viajar para os Estados Unidos. E de repente vem o Espírito Santo. E se fosse você que tivesse que ir? Eu falei, eu não iria, porque eu tenho família, filho pequeno, e meu chamado não é missionário. E o Espírito Santo falou assim para mim, então dá tudo o que você tem. E eu fiquei pensando, é o chambinho. Lembra do chambinho, aquele que vale pôr no bifinho? É o chambinho. Eu falei, não é Deus. E aquela palavra vinha forte. Dê tudo o que você tem. Não fiz campanha de prosperidade, não entreguei envelope não sei do que, não fiz nada disso. Era eu e Deus. E naquela época eu estava juntando dinheiro para montar uma estética automotiva. E tinha um dinheiro razoável lá. E o culto inteiro, entrega tudo o que você tem. E eu lendo o livro de Jó, e aqui o que ele falou, e ele não depositou a sua esperança no ouro e na prata que ele tinha. Ele temia a Deus. E quando terminou o culto, eu dei para minha esposa o cartão e falei assim, vai lá, passa tudo que nós temos na conta, só deixa R$10 para não encerrar a conta e não pegue nada do missionário. E ela foi lá, obedeceu, passou tudo que eu tinha, e no outro dia eu fui trabalhar. Aí muitos, talvez, se ouvisse essa voz de Deus, não daria. Talvez muitos, se ouvisse essa voz de Deus, ficaria pensando, poxa, mas isso vai me fazer falta amanhã. Mas quando nós obedecemos a voz de Deus, Deus nos honra. E eu lembro que eu trabalhava de motorista aplicativo e fiquei vários dias e às vezes não tinha dinheiro para abastecer. Aí vinha a voz do Santo Anás. Daí, seu burro, você deu tudo o seu dinheiro para aquele missionário ir para os Estados Unidos e você nem para a Argentina foi de avião e nunca andou de avião. E aquilo me pegava. E aquela voz ficava, daí você deu, se você não tivesse dado, hoje você podia almoçar num restaurante e tal. E teve um dia que eu parei o carro e orei para Deus. Falei, Deus, se não era o Senhor naquele dia, eu dei o dinheiro. Se era o Senhor que deu, se era o Senhor que falou comigo, o dinheiro já está dado, não é mais meu, independente se foi o Senhor ou não foi o Senhor que deu. Eu te obedeci. E passou-se algum tempo, eu comecei a lavar carros, e para resumir a história, eu ganhei um Corolla de Deus de graça. Fui lavar um Corolla para uma amiga nossa, ela veio falar assim, olha, eu quero que vocês desfrutem desse carro. E eu sabia que o carro estava em inventário, eu falei, não, eu não quero. Ela falou assim, ô criatura, você não está entendendo. Eu estou dando o carro para vocês, está aqui a chave. E quanto que é o seguro do carro, que eu vou pagar o seguro por 1 ano. Ou seja, quando Deus me falou para mim, dê tudo que você tem. A minha esperança de montar minha empresa, que é essa que eu tenho hoje, não estava naquele dinheiro, estava em Deus. E muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus nos deu. Esse foi o segundo carro que Deus me deu. Teve uma época que a gente faz coisas erradas na nossa vida. E eu e minha esposa fizemos coisas erradas, e eu trabalhava com vendas na época, vendia móveis para escritório. E nós tínhamos que vender o nosso carro que não tinha mais condições. E nós fomos lá e entregamos o nosso carro. Só que na mesma época a minha cunhada também estava apertada financeiramente e ela tinha um carro totalmente financiado. E ela também ia entregar para o banco. Aí eu cheguei e fiz uma proposta para ela. Vamos fazer assim, minha Ana é o nome dela. De segunda a sexta, no horário comercial, eu uso o carro. E eu pago a parcela para você, porque eu tinha condições de pagar a parcela. E ela não tinha.
à noite e finais de semana o carro é seu. Porque você trabalha, né? E eu preciso do carro para trabalhar durante o dia, você trabalha num lugar fechado, você começa a trabalhar meio-dia, então, e ela aceitou a proposta. E foi assim por eu não lembro quantos meses. Só que chegou um tempo que ela falou assim para mim: Emerson, daí as coisas mudaram, nós não estávamos conseguindo pagar a parcela, e ela começou a pagar a parcela, que ela melhorou também financeiramente. E chegou um dia, ela falou assim para mim: olha, Emerson, daqui a 2 meses o meu horário da minha empresa vai mudar. E eu tenho que entrar às 7 horas da manhã. E eu vou querer o meu carro. Daí eu falei, e eu entendi que o carro era mais dela do que meu, porque ela tinha pagado a maior parte das parcelas. Daí eu falei, não, tudo bem, até lá nós damos um jeito. E eu lembro que esse dia era numa quinta-feira de manhã cedo, que eu não podia mais usar o carro. E fomos orando e buscando. E nessa empresa que eu trabalhava, de móveis para escritório, eu consegui uma licitação do Banco do Brasil, que tinha 9 lotes. Dos 9 nós ganhamos 5, e dos 5 lotes que nós ganhamos, o maior lote estava no meio. E nós conseguimos vencer essa licitação, e veio a minha comissão, e, o valor. Eu lembro que o valor da comissão que eu ganhei dava para comprar um carro zero. E eu comecei a procurar carro, só que eu iria receber a comissão depois que eu tivesse que entregar o carro para ela. E eu decidi comprar um carro justamente de um funcionário que trabalhava na empresa. Achei um carro lá, estava bom e tudo. E eu falei para ele assim, olha, meu amigo, eu vou receber a minha comissão na sexta ou na segunda. E quando chegar sexta-feira eu te pago o teu carro. Ele, não, mas tranquilo, o carro é teu. E eu lembro até hoje que na quarta-feira era o último dia que eu ia trabalhar com o carro da minha cunhada. E quando eu fui trabalhar na quarta-feira, esse cara chegou para mim e falou assim, olha, Emerson, está aqui a chave do carro e está aqui o documento, o carro é teu. Eu falei, não, querido, mas eu não recebi ainda, vou te pagar só na outra semana, ou talvez na sexta. Ele, não, hoje eu vou embora a pé de ônibus, o carro está aqui, o carro é teu, está aqui a chave, está aqui o documento, eu não vou embora com o carro. E foi aquela correria de fazer seguro para o carro, daí eu fui lá buscar minha cunhada à noite, voltei na empresa, já era noite, e ela não estava sabendo de nada, e ela me deixou ali na empresa, daí o cara esperou pegar o carro, daí ele fechou a empresa e eu fui embora com o nosso carro. E quando chegou lá em casa, a minha cunhada olhou assim, nossa, mas da onde esse carro? Aí eu falei assim, esse carro é meu. Daí ela perguntou assim, quantas parcelas vocês financiaram? Daí eu falei, nenhuma, nós pagamos à vista. E ela, como que vocês pagaram à vista? Vocês não tinham dinheiro nem para pagar a parcela do meu carro. E eu falei assim, Deus proveu. Eu ganhei uma licitação, que o valor que eu ganhei dessa licitação, eu conseguia comprar esse carro. E o que mais me impressionou não foi isso, porque quando Deus quer fazer, Deus faz. O que mais me impressionou foi o cuidado de Deus para comigo, porque eu não tinha recebido dinheiro. Só que ela falou assim, olha, na quarta-feira eu preciso do meu carro, porque quinta-feira de manhã eu vou trabalhar com o meu carro, você vai a pé. E Deus foi tão perfeito em cuidar de nós, que na quarta-feira aquele homem decidiu no coração dele de dar o carro para mim, e na quinta-feira eu não fui trabalhar a pé. Eu fui trabalhar com o carro para a glória de Deus. Naquele dia eu me senti que Deus estava cuidando de nós. Deus estava cuidando da nossa família, porque nós éramos fiéis a Deus. Apesar dos nossos erros, os nossos fracassos, mas Deus estava cuidando de nós. Assim foi que eu ganhei o primeiro carro, e assim foi quando eu ganhei o segundo carro de Deus. Mas quantos casamentos são abalados por causa de finanças? Quantos casamentos são abalados porque o dinheiro começa a ficar escasso? 70% dos divórcios hoje são relacionados a dinheiro. E eu pergunto para quem é casado, se o seu cônjuge perdesse tudo o que ele tem, ou se a sua esposa perdesse tudo o que ela tem, você continuaria casado?
Você continuaria amando o seu cônjuge do mesmo jeito se ele perdesse tudo? Se ele arriscasse alguma coisa e perdesse tudo? Quando Satanás atacou a Jó, você vê que ele atacou em todas as áreas. Os seus filhos, os seus bens, mas ele não atacou a esposa de Jó. E quando eu vou para a Bíblia fala que junte-se o homem à sua esposa e torne os dois uma só carne. Quando Deus falou assim, toque em tudo na vida de Jó, nos seus bens, mas ele não poderia tocar na esposa. Por quê? Porque os dois são um só. E se os dois são um só, o que o homem ganha, a mulher ganha. E o que a mulher ganha, o homem ganha. Ou seja, é uma coisa só. Eu já vi um casal de crente ouvir falar que a esposa emprestava dinheiro para o marido a juro. Falei, que casamento que é esse? Que uma só carne é essa que a esposa empresta para o marido a juro? Isso não existe para Deus, porque nós somos uma só carne. E em Jó 9 diz, aqui eu quero falar da identidade de Jó. Jó, no capítulo 9, se você for ler, eu vou resumir aqui, vou parafrasear. Ele fala assim: se eu tivesse um intercessor por mim, se eu tivesse alguém que colocasse a sua mão sobre mim, eu não estaria nessa situação. Se eu tivesse um intercessor, se eu tivesse um advogado. E no capítulo 19, versículo 25, Jó fala assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará no último dia sobre a terra. Mas hoje eu e você temos uma coisa que Jó não tinha. Vou repetir. Eu e você temos uma coisa que Jó não tinha. Se você for, ponha lá, Ju, Lucas 22, 31. Então grave bem, nós temos uma coisa que Jó não tinha na época. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Próximo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Hoje, eu e você temos Jesus Cristo que intercede por nós. Se não fosse Ele, talvez nós padecêssemos como Jó padeceu, porque ele não tinha um intercessor. Nós temos um intercessor. Nós temos um intercessor por nós. Hoje nós podemos buscar a Jesus Cristo, interceder por Ele por causa da nossa situação. E às vezes você pode estar pensando agora na teologia da prosperidade. Para eu prosperar eu tenho que dar. Mas quando nós vamos para a Bíblia, José colocava a mão e o Senhor o abençoava. Não foi o diabo que prometeu riquezas a Salomão, foi Deus. E Abraão era rico porque Deus o abençoava. Em Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Muitos foram enganados porque não conheciam a palavra de Deus. E ele diz: o Senhor meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Então, se você está passando por uma crise financeira, pergunta para Deus aonde está o motivo. Aonde está o gargalo que eu estou recebendo
e não estou vendo prosperar. Aonde está o erro? Aonde que eu estou investindo e que está dando errado? Jó nunca tirou a sua experiência, nunca tirou a sua esperança de Deus. Ele sempre confiou em Deus. Quando ele era próspero, ele confiava e adorava. Quando ele padeceu, ele confiava e adorava. E quando Deus restaurou tudo na vida dele, ele continuou sendo adorador num nível maior. Todos sabem que aqui na igreja, nenhum dos nossos pastores recebemos salário, nem o pastor Haroldo, nem eu. Pela Bíblia nós até poderíamos receber, porque digno é o obreiro do seu salário. Mas eu abro mão disso e eu fico com aquela outra palavra: de graça recebi, de graça eu darei. Então, não preciso, talvez um dia eu receba, mas hoje eu não me prendo de receber da igreja. Eu quero ter esse temor que Jó tinha. Eu já tive experiências com Deus de ofertar na vida de alguém e Deus me retribuir. Eu tive essa experiência. Ninguém chegou para mim: olha, põe um dinheiro no envelope, ponha X, faça uma campanha de prosperidade, porque eu nunca fiz isso. Como contei para vocês, eu ouvi Deus me desafiar: dê tudo o que você tem. E eu obedeci. Eu sempre oferto e dou para outras pessoas que não há igreja, e Deus tem me abençoado. A palavra de Deus diz que eu nunca vi o justo mendigar o pão. E às vezes eu fico pensando assim, falei: Senhor, será que eu tenho sido tão justo assim? Porque o Senhor tem me abençoado, nada tem nos faltado, né? Nunca passei fome, estou até gordinho demais, mas nunca, já padeci, mas nunca faltou comida na minha casa. Por mais que Deus estivesse nos provando por uma época que Ele provou, nunca nos faltou nada. E quando nós ouvimos a voz de Deus, aí nós começamos a compreender a voz de Deus, a pedir discernimento. Deus nos tem abençoado e aberto as portas. Eu não sei como está a vida de cada um financeiramente, mas aprenda com Jó. Tema o Senhor antes da crise chegar, e tema quando a crise estiver na tua vida, ou quando você estiver passando por uma tribulação. Aprenda com Deus, adore a Deus antes que venham os maus dias. Fica de pé e fecha seus olhos.